Quando eu tentei o suicídio, após isso eu estava no quarto do hospital e depois que a minha tia saiu de uma conversa comigo, o médico entrou com a prancheta, muito calmo, e ele falou assim, por que você fez isso sendo tão jovem? E aí eu contei pra ele, falei, olha, se viver é sofrer, eu não quero mais viver, eu não vejo motivo de viver, não sei por que eu nasci. E aí ele pegou e falou muito calmo assim, ele virou pro lado onde tinha a máquina de batimentos cardíacos, ele falou, você sabe o que é isso aqui? Eu falei, sim, são os meus batimentos. Ele falou, não, isso aqui é um resumo da vida. Eu falei, como assim? Aí ele foi com o dedo na máquina de batimentos, assim. Na vida, ele falou assim, se na vida você não tiver altos e baixos, você morre. E aí, na hora eu comecei a chorar, e ele olhou pra mim e ele falou assim, um dia você vai entender por que você tá passando por isso hoje. Você só não pode desistir agora. E ele saiu do quarto. Quando a enfermeira veio pra trocar minha sonda, eu perguntei o nome dele. Eu falei, eu queria agradecer o médico, você pode me falar o nome dele? Ela falou, qual médico? Ele ainda não veio te ver. Eu falei, o médico acabou de sair daqui, será que não era um enfermeiro? Ela falou, como ele era? E aí eu dei as características físicas dele. E naquela hora ela falou assim, amada, eu tô aqui fora do seu quarto o tempo inteiro e ninguém entrou aqui. Então, era Deus falando com você. E por muito tempo eu não entendi o meu milagre. Eu não aceitava, porque a pessoa que tá com depressão, ela se sente tão inútil ao ponto de ela achar que até Deus não presta mais atenção nela. E hoje eu vivo da minha fé. O que me mantém aqui é o meu testemunho. É muito difícil, porque depois disso não ficou mais fácil, ficou mais difícil. Mas eu não queria mais desistir, eu entendi os altos e baixos. E eu entendi que é justamente pelo buraco da ferida que a luz entra na gente. Quando a gente se machuca e vai para o hospital e se rala, vamos supor, você precisa esfregar, você precisa lavar, aquilo dói, mas sara, é a única forma de sarar. E eu demorei muito tempo para entender e aceitar isso. E foi dentro de um retiro que eu revivi essa experiência e eu entendi quem tinha entrado no meu quarto. E eu tomei isso como um propósito de vida, de poder tentar levar um pouco de esperança para as pessoas que já não têm mais. E eu sei o que elas sentem. Eu choro quando eu vejo o vídeo, não porque é a minha história, mas porque eu vejo a história de milhares de outras pessoas que não falam, que é o que ela falou. Os casos hoje, a maioria, eles não falam, não tem um diagnóstico, que eles não procuram ajuda. Então eu tomei isso como um propósito, e se salvar uma vida, já vale a pena. Filma eu aqui, ó. Eu pedi que Deus mandasse chuva, ele mandou. E ele vai mandar pra apagar aquele fogo lá, ó. Eu implorei, Deus, que ele mandasse chuva, Senhor misericordioso, e ele mandou. Eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Ele não há de me desamparar neste momento, Senhor. Este momento de angústia, vendo a ferramenta de trabalho queimar lá, ó. Do nada. Do nada. Eu não posso destravar porque tá tudo travado. Tá tudo travado lá, ó. Quinta roda, baú, não pode fazer nada. Eu peço, meu Deus, que ele mande água, Senhor. Que ele mande água que pague esse fogo. Que não queime esse baú, que não queima o que tem dentro dele, meu. Chuva, graças a Deus, Deus mandou a chuva. Pagar o carro, o fogo do carro. Deus é sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Onde são os que creem? Se eu creio em ti, eu creio em ti. Você tem fé. Eu tenho Você fé, pediu e cara. eu ouvi, cara. Eu ouvi tu pedindo. A minha fé prevalece. Porque eu acredito no meu Deus. Olha, eu pedi a chuva, olha. Ele mandou a chuva.
Então nós temos que ter fé. Nós temos que ser humilde. Sabe por causa de quê? Parou um caminhoneiro aqui, ó. Poucos pararam. Entendeu, cara? Eles passam direto. Passam direto. Não pergunta se você tá precisando do extintor, do facão, do machado. Não pergunta nada. A falta de união do caminhoneiro. No motorista do pai de família desesperado como eu tô aqui agora. Quebrar minha ferramenta de trabalho que eu tiro o sustento da minha família. É isso aí. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Olha pra mim. Marcos, olha aqui pra mim. Você viu, velho? Marcos, relaxa. Relaxa agora. Relaxa. Relaxa, man. Relaxa. Você tá bem? Só relaxa. Só relaxa, tá? So relaxa. It's okay. Você You'll be voltou, okay. velho. Você You'll be voltou. okay. Você tá aqui. You'll be Deus okay. é lindo. Ele é lindo. Deus é lindo, vocês não têm noção. Velho. Mark, open your eyes. Abre o olho pra mim. Abre o olho pra mim. Relaxa. Relaxa. Olha aqui pra mim, Marcos. Deixa eu chorar, deixa eu chorar. He said he wants to cry. Gente do céu, He's pelo saying amor that de he saw Deus, Jesus pelo amor and de he's Deus. beautiful. So. Pelo amor de Deus. Tá, então chora. It's okay to cry, but Mark, relaxa. A glória de Deus é linda, gente. Vocês têm que crer em Deus. Cristiano! Cristiano! Ei! Cristiano! Aceita Jesus! É muito maravilhoso, Cristiano! É muito Ele maravilhoso! vai aceitar, tá bom? Ele vai aceitar! Ele vai aceitar. Vem cá, Cristiano. Trabalha com a gente. Ei, escuta. Marcos, olha pra mim. Olha aqui. Olha aqui pra mim. Fala pra gente aí dessa tua experiência aí, o que aconteceu, o que você viu, né? Você teve uma parada cardíaca, o teu vídeo tá espalhado aí com milhares de visualizações. Fala pra gente o que aconteceu, querido. Pois é, pastor. Eu, através desse acidente aí que eu tive, e quando eu dei a entrada no hospital, né, aconteceu tudo isso. Que Deus falou comigo, me levou pro paraíso, eu vi uma glória, um lugar tão lindo. Era tipo um lugar assim onde o povo tá esperando o juízo final. Aí eu vi o meu canto lá, tipo um cantinho, Deus me mostrou aqui tá o teu lugar. Aí eu queria ficar, eu queria entrar naquele lugar, mas era um lugar tão lindo, uma maravilha, uma glória, nossa, uma tranquilidade. E eu queria ficar lá, não queria voltar. Aí nisso Deus falou comigo, eu creio que foi Deus que falou comigo, que não, que o meu tempo ainda eu tinha que voltar, que o meu tempo não tinha acabado na terra. E eu tinha que voltar. Aí nisso abriu uma porta assim do nada e eu vi que antes eu só ouvia a voz, né, falando comigo. Mas daí eu vi as pernas assim de dois homens. Um tinha as pernas mais morenas, outras pernas mais claras. E falou pra mim voltar. Nisso que abriu essa porta eu vi o meu corpo jogado na vaga. E aí eu vi ali, foi a hora que eu voltei. Mas antes disso, Deus falou pra mim, vai e avisa pro meu povo que eu tô voltando, eu tô mais próximo do que eles imaginam. E aí eu fiquei maravilhado, né, pastor? Porque, Imagina. Nossa, uma glória tão linda, um lugar tão poderoso que não tem explicação. Muito bom, nossa. É uma glória tão grande que não tem explicação. Então, o povo que vai me assistir, tá vendo esse testemunho, que olha, se apega com Deus, porque o homem tá chegando. E foi impactante porque você já, quando voltou, já voltou glorificando, né? Isso é que ficou mais impactante, né? Deus. Não, era um lugar tão lindo. Eu não queria voltar, eu queria ficar lá. Eu queria ficar lá porque era tão maravilhoso, era, nossa, é inexplicável, Que maravilha. Querido, Deus te abençoe, tá? Fortaleça aí cada dia a tua fé. A gente está, claro, a gente ficou muito preocupado, mas ao mesmo tempo muito feliz com
com essa repercussão, porque foi manifestação da glória de Deus aí na tua vida, mais um sinal, Amém. né, de alerta aí, que Deus te use poderosamente, tá? Um abraço para toda a família aí. Amém. Pastor. Deus abençoe vocês também aí. E bola pra frente. Vamos lá. Vamos Fazer a obra de proclamar Deus. o evangelho de Deus, né? Ele mandou. Vamos botar pra frente. Vamos bombar isso aí. Que Deus é maravilhoso. Amém, queridão. Amém. Tamo junto, tá? Deus te abençoe aí. Um abraço. Amém, pastor. Abraço. Toda glória, Senhor. O teu amor é maravilhoso, Deus. Nessa hora que a gente vê que o pecado afasta a gente. Não é? Vale a pena pecar? Eu tava falando Você e eu afasta. lembrei de uma frase que eu vi que eu pensei por muito tempo nela. A frase era que você precisa de diminuir o volume do mundo pra ouvir o volume de Deus. Para poder ter ouvido espiritual. Bom, agora é meia-noite 19 e eu tava orando com a minha mãe e eu fui descrevendo na oração o que eu estava sentindo, que era um pensamento. Eu tava no campo, parecia que era meio que uma cidade, era um lugar que não tinha muito fim, a gente não dava pra ver o fim dele. Tava cheio de pessoas, eu não consegui ver quem era, mas eram pessoas que eu conhecia e eu senti alguma ligação porque eu sabia que elas estavam ali, estavam me vendo. Tinha muita gente, muita. E eram pessoas e eu tava olhando pra uma coisa gigantesca, era um trono, eu acho que eu consigo desenhar. Amanhã você desenha. E ele era gigantesco. Ele era normal, mas não era uma cadeira. Era dourado. A coxa dele era meio vermelha, mas era dourado brilhante. E ele vai até o chão, ele não tem a perna da cadeira. É como se fosse um pano cobrindo, entendeu? Uhum. Eu acho que era de ouro, porque era muito forte o brilho amarelo. E aí, tava sentada nele, eu acho que era Deus, ou Jesus. E aí, ele tava sentado descalço, com uma roupa branca, mas não era um branco tipo, nossa, muito branco. Era um branco tipo da cor do lençol, sabe? Tava com alguma coisa aqui, ó, vermelha. Um cinturão. E tava com uma roupa até aqui, que ela era bem larga, assim, sabe, assim. E ela vinha assim, aqui. Eu sinto minha perna gelar e tremer. Tá tremendo o corpo ainda? Eu tô sentindo muito frio. Aí, eu sentava na perna esquerda dele, aqui, assim, ó. Ele tava sentado assim, com a perna assim. Eu sentava aqui, ó, bem aqui. Na perna esquerda. E eu tava com as pernas pro chão. Ele é muito alto, ele deve ter 3 metros, que eu sentava na coxa dele e ficava com a minha cabeça no peito dele. Você tava pequenininha. Tava bem pequena. Vamos chegar. Sim, e não era tipo só adultos que estavam comigo. Era um monte de pessoas, uma multidão, sabe? Uhum. E aí a gente tava lá e eu tava sentada lá e eu sentia que ele me abraçava. Mas é um abraço que parece que ele tá pegando o nosso corpo inteiro. Não é um abraço que pega até aqui, ó. Até aqui. É o corpo todo. É um abraço que pega o corpo inteiro, dos pés até aqui, ó. E aí é uma coisa que parece que é um lugar seguro. Parece que é um sentimento que você tá segura, que nada pode te abalar, nada pode te estragar aquele sentimento. Parece que nessa hora, se você sentir, se você sentir um soco, você não vai sentir nada. Pela proteção. E aí, eu parei de sentir esse sentimento e me deu um apagão.
Depois eu voltei como se eu tivesse... Não era que eu tava sentada nele fazendo assim. Era como se eu estivesse num banco atrás do trono, passando a mão no cabelo dele, assim, como se eu estivesse penteando o cabelo dele. Passando a mão assim, ó. Ele tava aqui, o rosto dele. E eu tava penteando os cabelos dele. Era meio encaracolado, meio cacheado. Não era encaracolado, sabe? Ondulado. Era ondulado. E aí, era marrom mesmo, não castanho, era marrom. E o olho dele não era escuro. Ele era da minha cor. E eu tava passando a mão no cabelo dele, parecia que eu tava passando a mão numa farinha. Então, Era muito leve. sedoso, era muito macio. Ele não era oleoso, ele era normal, ele era bonito, ele era do tamanho do meu. Era mais ou menos aqui, assim, ó. E ele era muito bonito, muito bonito. E a pele dele é assim, inexplicável, é muito, muito macia. Parece que eu tô passando a mão numa nuvem, num algodão, num lençol, assim. É incrível. E eu tava sentada, ele tava rindo comigo. Nós dois estávamos muito felizes, eu não conseguia parar de sorrir. E mesmo que eu tentasse, eu tava chorando muito. E tava muito emocionada. E eu tava chorando de felicidade? Sim, eu tava chorando de ficar escorrendo lágrima. Todo mundo tava chorando. Quando eu tava sentindo a presença das pessoas, eu sentia, tipo, tava todo mundo chorando. E tava todo mundo rindo e chorando. Eu não consegui parar de chorar. Eu tentava e não consegui parar de chorar. Mas era um choro feliz. Era um choro feliz. Eu tava sentada aqui, eu tava deitada. E você viu que eu tava chorando? Sim. Porque eu tava tentando parar de chorar e parar de sorrir. E eu não conseguia. Porque era uma coisa natural. Eu tava assim. Eu tava chorando. Eu tava... E eu tava escorrendo lágrima, uma atrás da outra. Não é um sentimento que eu nunca senti antes. Você nunca sentiu? Nunca senti. E preenchia o coração, te deixava Sim, feliz? parecia que tinha alguém segurando meu coração e cuidando dele, sabe? Pondo cobertinha e tudo mais. Dando chupeta. Cuidando assim, sabe? Cuidando mesmo. E eu tava chorando muito, muito. Choro muito alegre. E eu tava rindo. E Deus me olhava pra mim, olhava pra todo mundo. E ele tava sorrindo. Ele não tava chorando, mas ele tava sorrindo. E ele tava dando uma risada. Todo mundo tava chorando, todo mundo tava rindo. E eu tava chorando e tava rindo. Eu entendi. E eu não conseguia parar. E eu tava chorando. E eu ficava meio molhada. E eu tava rindo muito. Eu tava tipo assim... tava rindo, mas eu tava chorando. E aí eu sentava nele assim, eu abraçava assim, ó. Entendi. Só que não é assim, ele me pegava inteiro assim, como se fosse um bebê. E fazia tipo assim, ó. Uma proteção, assim. Sim, e aí ele ria assim, aí ele punha a mão em mim, fazia assim, ó. Assim, ó. Entendi. Assim. Passava a mão no meu corpo, assim. E ele ficava feliz que eu tava lá. Aí, na outra visão, né, que foi que eu tava penteando o cabelo dele, mais ou menos. Tava passando a mão no cabelo dele, foi muito lindo. E eu parecia que era um campo de futebol, que não tinha fim. Entendi. Era o teto, não tinha fim, do lado não tinha fim, era tudo branco e parecia que lá no fundo algumas coisas com cores, parecidas com pessoas, mas pessoas longes, bem longes. Eu não olhei pra trás, mas eu sentia, tipo, sabe quando você tá indo assim, você não ouve muita coisa, mas você sente que tem muitas pessoas atrás de você, igual no centro?
E aí você No centro sabe... aqui da cidade? É, você, mesmo que você não tá vendo que tem gente atrás de você, você sabe que tem gente atrás de você, porque sempre tem. Ah, tá lotado o centro da cidade, entendi. É, você sabe que tá ali, mas Aham. você não tá olhando. Você sentia a presença de várias pessoas. É, você sabe que tem gente porque você vê, você sabe que lá é um lugar muito povoado, mas eu não sabia que lá tinha, eu não sabia onde era. Mas eu sentia igual quando eu tô no centro. Tem Entendi. gente lá. Tinha gente de todas as formas. Sentia várias risadas, sabe? Risadas grossas, risadas finas. E tinha várias coisas lá. E não tinha fim, era tudo branco e só tinha ele lá no meio. Então a experiência foi linda. Foi forte. Foi. Eu não sentia nenhuma dor, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de tristeza. Eu só tava feliz porque eu tava com ele. Foi emocionante. Eu tava com ele, então é muito bom. Agora se Eu você quero tá bem, ficar com ele. nós vamos ficar com ele. Logo ele vem buscar a gente. Eu quero continuar lá naquele lugar. Agora não. Pra abraçar Deus. Agora não, né, filha? Agora você tem a mamãe aqui, né? O papai. E vale a pena buscar Deus? Pra ter essas experiências? Se eu contar pras pessoas, elas vão falar que é mentira minha. Mas não. O corpo parou de tremer? Ele tá gelado. Vai dormir bem agora? Não, eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Eu não quero dormir. Quer orar mais um pouquinho com a mamãe? Quer? Então pode desligar o testemunho? Pode. Então fala tchau. Se esta mensagem fez sentido para você, deixe o seu curtir. Assim o YouTube entenderá que você está gostando dos nossos conteúdos e então entregará esta mensagem abençoando mais pessoas. E o canal Mensageiro da Verdade ficará ainda mais motivado para criar mais conteúdos. E não se esqueça de ativar o sininho para você ficar por dentro de todos os nossos vídeos. E se possível, compartilhe este vídeo, pois uma mensagem pode salvar vidas.